Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quando você estiver assistindo a aula. Ah, bom, então, como todos bem sabem, nós estamos no regime excepcional por contingência, o REC, né, módulo 2. E o objetivo nosso é tentar justamente adequar as nossas aulas presenciais por meio desses recursos de aulas muito parecido com as aulas EAD, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é tornar as aulas cada vez mais próximas daquilo que a gente tenta fazer em sala de aula normalmente, tá ok? Antes de mais nada, é importante que seja dito que, bom, isso aqui está sendo feito com recurso próprio do professor. Eu não tenho nenhum tipo de equipamento de edição de vídeo, edição de áudio, então por isso mesmo nossas aulas aqui não vão ficar com a mesma qualidade que algumas videoaulas que estão disponíveis no YouTube ou em alguns cursos online, ok? É tudo feito aqui da melhor forma possível para que o áudio, imagem e o conceito seja ministrado da melhor forma possível, tá bom? Então, se eventualmente o áudio não estiver muito bom ou coisas assim por conta disso, tá? Ah, é, bom, como a gente está nesse regime excepcional, o objetivo da nossa aula de hoje, feito essas devidas considerações, é justamente fazer uma discussão que eu pedi para vocês fazerem na primeira parte do nosso semestre sobre autovalores e autovetores. Como a princípio, ele é um tema que quando a gente vai aprender a primeira vez, ele é um pouco abstrato, ele não faz muito sentido até em termos práticos, tá? Muitos de vocês, inclusive, apresentaram o trabalho e utilizaram o livro do Coleman, que eu também utilizo ele no nosso curso e está disponível na nossa biblioteca online. Esse livro, Simon Bloom, ele também está disponível, mas não de forma eletrônica, ele só está disponível da forma física na nossa biblioteca lá no CCSA. E como muitos de vocês devem ter percebido, eu deixei livre para vocês consultarem qualquer tipo de material, videoaula, etc. O que é o autovalor, o que é o autovetor, como é que a gente utiliza ele. Ele é uma coisa abstrata, mas que tem uma utilidade muito prática para a resolução de alguns problemas. No nosso caso aqui ainda estamos em sistemas lineares. Eu pedi inclusive para vocês fazerem uma resenha com relação à utilização disso na discussão sobre componentes principais e análise fatorial, né? Nós não vamos entrar aqui nessa discussão de análise fatorial, porque é um curso que eu estou pensando até em dar depois, que ele é um curso até melhor aproveitado se a gente utiliza algum software. A ideia aqui foi tentar mostrar para vocês onde que a gente utiliza isso na prática, tá? Não vou me estender muito sobre isso, mas acho que como vocês viram na própria pesquisa que vocês realizaram, o componente principal em análise fatorial é muito útil, principalmente em economia. Ou eu tenho visto também muitos colegas da administração aplicando em cases de empresa, de bancos, para tentar resolver alguns problemas em que você tenha muitas variáveis para explicar uma variável única só dependente. Isso vai ser discutido melhor no curso de econometria, mas o que importa aqui para a nossa discussão é justamente entender como é que é esse autovalor, como é que é esse autovetor, e como que a gente utiliza ele. No nosso caso, vocês fizeram sobre análise fatorial e componente principal, mas quem for trabalhar, por exemplo, com a área de risco de bancos, os modelos matemáticos e estatísticos que os bancos utilizam, no cálculo do risco ali você também, o software que você for utilizar, né, que a instituição atribuir para você trabalhar, vai gerar em algum momento lá que talvez esse sistema não tenha autovalor, não tenha um autovetor. Então a utilidade dele é muito técnica, tá? Ele não é uma coisa como macroeconomia, não uma variável observável muitas vezes. Mas a técnica é muito importante, é utilizada em muitas coisas em econometria ou até em economia aplicada, e por isso é importante esmiuçar de onde que vem essa questão e o que ele tenta propor, né?
Bom, então para a coisa não ficar sem contexto, é, e vamos resgatar um pouco aqui do que eu sei que talvez vocês não se lembrem exatamente, mas é, vamos tentar recordar aqui. Uma das aulas que nós estávamos discutindo sobre álgebra matricial, eu apresentei para vocês o que era um sistema linear homogêneo. Eu, inclusive, recortei isso das minhas notas de aula, justamente porque era assim que estava no quadro. Eu quis colocar aqui só para ficar um pouco familiar a vocês, que nós vimos que um sistema linear é um conjunto, a nossa matriz de coeficientes A, o nosso vetor x e o nosso vetor d, que aqui no caso está assumindo o valor igual a zero, ele vai ser dito linear homogêneo justamente quando A vezes x for igual a zero, né? Ou seja, quando o nosso vetor de variáveis endógenas, ou desculpa, nosso vetor de resultados, o vetor d, foi igual a zero. E aí nós vimos que isso é uma situação em que nós chamamos de sistema linear homogêneo, porque para satisfazer, se a gente for decompor, inclusive essa segunda linha que eu coloco, logo ax igual a zero, esse x é um minúsculo, tá? É um vetor, é esse que está aqui na linha de cima. Nós vimos que para zerar esse sistema, supondo que pelo menos um desses x's, suponhamos que, por exemplo, foi o que se vocês consultarem no caderno, foi isso que eu passei na sala, tá? Que x1 era diferente de zero, enquanto os demais x's eram iguais a zero. Se nós tivermos então uma situação em que pelo menos um x seja diferente de zero, a única forma de resolver esse sistema, ou seja, igualar ele a zero, é se a matriz A, que é a matriz dos coeficientes A1, A12 e assim por diante, fossem iguais a zero. Ok? Nós utilizamos eu apresentei para vocês esse sistema linear quando nós fizemos a discussão do que é matriz singular e uma matriz não singular. Tá? Uma matriz não singular é quando o determinante for diferente de zero. E nós fizemos essa discussão aqui em sistema linear homogêneo pelo seguinte: para saber então se a matriz que vai resolver esse sistema é singular ou não singular, nós pegamos então toda essa matriz A com esses devidos componentes e calculamos o seu determinante. Se o determinante for igual a zero, a matriz é singular. Se o determinante for diferente de zero, a matriz é não singular. Se o determinante for diferente de zero e a matriz é não singular, sabemos também que o posto é cheio, que existe inversa e demais itens que nós discutimos antes do isolamento social. Tá? Então, só resgatando aqui os elementos que nós fizemos em álgebra matricial. Bom, e aqui é uma parte teórica que nós fizemos a discussão e eu deixei essa pergunta, que é qual a possibilidade desse sistema ser igual a zero. Correto? Bom, que a gente já sabe então que eu resgatei aqui para vocês. Que a forma trivial de solução é encontrar a matriz de coeficientes singular, né? Se a matriz ela é singular, então o determinante é igual a zero, que é justamente para zerar esse sistema aqui. Ok, até então é um tanto quanto tautológico, já que a gente supôs que x1 é diferente de zero, então para zerar isso daqui, só se a for igual a zero, né? Mas a questão toda que nos interessa é onde que nós vamos aplicar isso, tá? E aqui que eu acho que talvez à medida que eu for explicando a origem de autovalores e autovetores, eu espero que fique um pouco mais claro a pesquisa que vocês fizeram, tá? O ideal foi justamente colocar vocês para lerem uma coisa que vocês ainda não sabiam e talvez agora a aula fique um pouco mais intuitivo. Bom, nosso propósito enquanto economistas é o seguinte: vocês já viram lá em cálculo 1 que a gente sempre deriva alguma coisa igual a zero para a gente achar algo que a gente chama ou mínimo ou máximo, correto? Em macro vocês vão fazer isso, em micro vocês também já devem ter feito. Porque o que a gente quer fazer, na verdade, essa discussão é um pouco mais densa, porque envolve a segunda derivada da função. Se a primeira derivada for positiva, a segunda negativa e assim por diante. Mas o fato é justamente nessas condições em que nós queremos maximizar ou minimizar algum sistema, vai implicar então que a vezes x vai ser igual a zero. Ou seja, esse sistema aqui em que eu quero derivar x1, x2 ou xn igual a zero para achar qual que é o ponto ótimo
de x1 ou x2, enfim, uh, se eu derivar igual a zero, então eu vou cair justamente nessa situação. Eu vou ter um sistema todo que eu vou ter que derivar igual a zero, só que quando isso é igual a zero, eu caio num problema muito semelhante a um sistema linear homogêneo. Onde é que vocês viram isso? Vocês viram isso, quem fez a pesquisa, quando a gente tenta aplicar a condição de análise fatorial e análise de componentes principais, nós queremos maximizar a correlação entre as variáveis. Então nós vamos ter uma matriz com a derivada igual a zero, né? Do, do coeficiente de correlação da variável x1, x2, x3, x4 para a variável y. Quando a gente vai derivar isso igual a zero, a gente vai cair num sistema muito semelhante a esse. Bom, então isso aqui, e por que eu estou pedindo para vocês lerem sobre isso? Para ilustrar o seguinte: uma das condições que nós vamos ter que fazer para aplicar o conceito de alto valor e alto vetor é justamente nesse sentido. Não é somente para dizer que uma matriz é singular ou não singular. Qualquer momento que estamos num sistema linear, ou mesmo uma função que seja linearizável, e você precisa derivar igual a zero, muito possivelmente nós vamos cair nessa situação em que será muito semelhante a achar uma matriz que casa nesse sistema homogêneo. Tá? Então, a questão toda é, quando nós fizemos a discussão sobre isso, desse sistema linear homogêneo, nós vimos que para isso aqui acontecer, a gente cairia numa situação em que teríamos uma matriz singular que resolvesse isso daqui. Correto? Sendo assim, qual que é a grande questão? Se a matriz for singular e o determinante for igual a zero, então não tem muita coisa que ser feito, porque se eu não consigo achar o determinante, eu não consigo determinar exatamente quais são esses valores. Nós vimos que para achar o valor de x1, x2 ótimo, nós podemos utilizar inclusive a regra de Cramer, usar toda a discussão de inversão de matriz e uso do determinante para achar esses valores. Só que se eu estou nesse problema, em que eu estou maximizando igual a zero, eu não vou conseguir dizer qual é o valor exato do determinante que me resolve esse problema. É aí que entra toda a técnica de alto valor e alto vetor. Tá? Então, alto valor e alto vetor vai nos ajudar a resolver problemas dessa natureza, em que a gente tem um sistema linear, estamos numa situação muito semelhante a um sistema linear homogêneo, e aí, muito possivelmente, teremos uma matriz A singular, ou seja, determinante é igual a zero, e mesmo assim vamos precisar resolver isso. Então, alto valor e alto vetor vem para dar a resposta para essa situação. Tá? Então, isso é só para ilustrar a motivação do porquê a gente precisa estudar isso. Ok? Eu estou fazendo esse preâmbulo também com um pouco de cuidado, porque quem também pegou os artigos, ou até videoaulas, ou o próprio Coleman, viu que ele faz uma discussão um pouco mais densa sobre a parte de matemática e nem tanto sobre a parte de aplicação. Tá? Então, nessas situações, por exemplo, que a gente vai usar muito alto valor e alto vetor. Por exemplo, numa área de risco, a gente quer maximizar a carteira e minimizar o risco delas. Como você tem aqui, por exemplo, vários ativos e A1, A12, A1, A1N representa o quanto que cada ativo vai afetar, por exemplo, o Ibovespa ou a carteira do seu cliente. Então você quer minimizar esse sistema. Para você minimizar, você vai ser matematicamente o software vai fazer uma derivada igual a zero, que vai cair num sistema de solução singular, então ele vai ter que usar alto valor e alto vetor. Por isso que é muito comum o uso disso aqui em finanças também. Ok? Bom, então na ciência econômica, o importante é que vocês tenham isso em mente. Estamos tratando de um sistema AX igual a zero. Então a gente vai precisar entender como achar a resolução desses sistemas todos. Ok, então vamos partir de uma primeira definição para a gente definir o que é o alto valor. Tá? Então vamos supor essa matriz A é uma matriz quadrada, 3 por 3. O que vai ser então o alto valor dessa matriz? Como é que eu acho o alto valor dela? Bom,
Um alto valor de qualquer matriz que seja, tá? Qualquer que seja a sua ordem também, porque mesmo uma matriz que não seja quadrada, a gente consegue transformar ela. Então, o alto valor de uma matriz é um número real qualquer. A depender do trabalho que você pesquisou, talvez esse valor aqui, que a gente vai definir o alto valor, ao invés de R, muito possivelmente aparece como lambda. Ok? Então, o alto valor de A é um número R, um número lambda qualquer, tal que, se for subtraído de cada entrada na diagonal de A, ou seja, eu estou me referindo à diagonal principal. Se eu subtrair um número dessa diagonal principal, eu consigo converter essa matriz aqui numa matriz singular. Por isso que eu resgatei com vocês a definição aqui de sistemas lineares homogêneos e quando que uma matriz é singular, quando o determinante é igual a zero. Que a gente vai utilizar tudo isso aqui. Então, de novo, um alto valor de A é um número R ou um número lambda, tal que, se for subtraído de cada entrada dessa diagonal principal aqui, no nosso caso 3, 3 e 3, vai converter essa matriz numa nova matriz singular. Isso é um alto valor. Vamos ver isso aqui no exemplo. Tá? Bom, se a gente subtrair 2 da diagonal principal, e aqui é importante revisitar as operações algébricas que nós discutimos sobre álgebra matricial. Né? Como é que eu faço a subtração de uma matriz por um elemento? Vai ter que ser elemento a elemento. Então, se eu quero subtrair 2 dessa diagonal principal, eu vou então pegar essa matriz A e vou subtrair a seguinte matriz B, que eu estou informando aqui. Ou seja, eu vou pegar essa matriz 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3 e vou subtrair 2 da diagonal principal. Eu faço isso então, fazendo a subtração, já que é uma matriz 3 por 3, vimos que temos que obedecer a questão de ordem, né, de matriz para realizar as operações. Então, eu vou fazer a subtração dessa matriz com a matriz B, 2, 0, 0, 0, 2 e 0, 0, 0 e 2. Dessa forma, eu consigo subtrair apenas a diagonal principal, o elemento 2. E aí eu faço a conta. 3 menos 2, 1, 1 menos 0, 0, e assim sucessivamente. Bom, o que é uma matriz singular? Não é uma matriz que nós temos algumas definições. A primeira delas que você já sabe, o determinante é igual a zero. Se o determinante de uma matriz é igual a zero, então essa matriz é singular. Se o determinante for diferente de zero, ela é não singular. Outra questão que nós vimos também que define uma matriz singular é que há uma relação de dependência entre as linhas. Então aqui, se eu pegar qualquer uma dessas linhas, multiplicar por menos 1 e somar ou subtrair com multiplicar por menos 1 e subtrair qualquer uma dessas linhas, eu vou ter uma linha de zeros. Ou seja, a matriz não vai ter posto cheio. E aí, se eu colocar o determinante, também vai dar igual a zero. Ou seja, então, se eu pegar essa matriz A, subtrair da diagonal principal o elemento 2, eu consigo, então, transformar essa matriz A numa matriz singular. Então, isso é o que define um alto valor. É o valor que quando eu multiplicar, quando eu subtrair essa matriz pela diagonal, esse elemento, na diagonal principal da matriz original, vai se tornar uma matriz singular. Ou seja, uma matriz com linhas LD, que é exatamente o que eu falo aqui. Ó. Necessariamente agrupar valores LD. Esse valor que permite transformar a matriz dessa forma é o que eu chamo de alto valor. Certo? Então, alto valor é isso. Tá bom? Bom, ok. Vamos então pegar um caso mais simples, tá? Até para a gente entender. Vamos pegar essa mesma matriz aqui, que ela já é diagonal. Uma matriz diagonal é quando os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Então, eu tenho 2 e 3 aqui na diagonal principal, e em cima e embaixo é zero. Isso define uma matriz diagonal. Ok? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos transformar essa matriz aqui numa matriz singular, com linhas dependentes. Bom, então como é que eu faço aqui? Nesse caso, eu posso fazer separado.
Eu vou pegar essa matriz 2 e 0 e subtrair pela matriz 2, 0, 0 e 2. Olha o que acontece em seguida. Eu vou pegar, isso faz com que essa matriz 2, 0 e 0, 3, menos essa matriz 2, 0, 0, 2, fique 0, 0, 0 e 1. Ou seja, eu tenho uma linha aqui, ó, faz com que o posto dessa matriz não seja cheio. Uma matriz singular, o determinante vai dar 0. Mesma coisa eu posso fazer, ao invés de fazer a subtração 2 e 0, 0 e 3 para 2 e 0, 0 e 2, eu vou fazer para 3 e 0 e 0 e 3. Quando eu faço isso, eu também incorro no mesmo resultado. A minha linha aqui de baixo é 0 e 0. Ou seja, tem uma linha de elementos nulos. Então o posto também não é cheio. Bom, então por que é importante essa demonstração? Porque alguns de vocês já devem ter olhado quando eu falei sobre isso e ter imaginado aqui que talvez eu tivesse multiplicado todo mundo por um outro número, poderia chegar também numa matriz identidade aqui, desculpa, numa matriz singular aqui, tá? Ou seja, então eu posso ter várias opções de autovalores. Contanto que seja um número que transforme a minha matriz numa matriz singular, determinante igual a zero em linhas dependentes, esses valores são os que nós chamamos de autovalores. Tá? Então, qualquer valor que eu consiga transformar a minha matriz numa matriz singular, ele é um autovalor da minha matriz. Então, de repente, eu posso ter vários autovalores para uma matriz só, contanto que ele seja aplicado a definição. Quando eu multiplicar cada elemento da diagonal principal por ele, se eu fizer os elementos da diagonal principal menos esse elemento, e o resultado for justamente uma matriz singular, ele é um autovalor. Então eu posso ter 1, 2, 3 autovalores para uma mesma matriz. Certo? E aqui nós temos um teorema. Sempre que nós tivermos uma matriz diagonal, ou seja, os elementos acima e abaixo da diagonal principal são zeros, sempre que forem assim, então a própria diagonal principal é o autovalor da matriz. Ou seja, 2 e 0 e 0, 3, fizemos a mesma coisa. Pegamos esse elemento da diagonal principal, fizemos a subtração para transformar numa matriz LD, uma matriz singular. Coincidentemente, os valores que nos permitem fazer isso são os mesmos valores que estão na diagonal principal. Isso é uma característica porque é uma matriz diagonal. Acima e abaixo dela só tem elementos, ou tem o elemento zero. Então, de cara, quando tiver uma matriz diagonal, eu já sei que os autovalores são os elementos da própria diagonal principal. Então, isso é a definição que nós temos para autovalores. Bom, o que aconteceu aqui nas duas citações? E aqui acho que vocês vão começar a identificar o que vocês já fizeram na resenha. Que nesse caso aqui nós estamos tratando de uma matriz 2x2, 3x3, já diagonalizável, já na diagonal, desculpa. Então fica fácil fazer essa identificação. Mas como a gente aprendeu lá no início do nosso curso, a gente aprende álgebra matricial para sistemas complexos, né? Várias variáveis. Então existe uma forma, digamos que universal, que seja qual for o tamanho do meu sistema, eu consigo achar o alto valor desse sistema. Mesmo que talvez seja intratável a matriz. Tá? Então vamos fazer isso com o exemplo que nós já vimos anteriormente. A matriz A igual a 3, 1, 1, 1, 3 e 1, 1 e 3. Tá? Fizemos esse desenvolvimento. Anteriormente vimos que se eu subtrair da diagonal principal o elemento 2, eu consigo chegar numa matriz singular. Bom, então 2 é alto valor de A. Simples assim. Vamos agora definir em simbologia tudo isso aqui que nós fizemos. Ou seja, para eu conseguir achar o alto valor, seja qual for o tamanho da minha matriz, eu vou sempre... O que nós fizemos aqui, né? Então pegamos a matriz A, que está aqui embaixo, menos 2 vezes uma matriz identidade, correto? Se eu pegar essa matriz aqui e eu posso escrever ela desse formato.
a matriz identidade multiplicada pelo escalar 2. Se eu pegar esse elemento e multiplicar aqui, eu volto para cá. Então eu só estou reescrevendo de uma forma mais sintética isso que está aqui em cima. A minha matriz original A, menos duas vezes uma matriz identidade qualquer, para me permitir fazer essa subtração, vai me resultar numa outra matriz que por definição vai ser singular. Ok? Então eu posso dizer que uma matriz A qualquer menos o alto valor que multiplica a matriz identidade é igual a uma matriz singular. Isso aqui tudo que nós fizemos embaixo é simplesmente reescrever em terminologia o que está sendo feito aqui. Ó. Isso aqui é a matriz A, esse número 2 está aqui, esse 2 multiplicado por a matriz identidade volta para cá. E aí eu tenho a matriz B, que é a matriz singular. Ok? Bom, então o que acontece se eu realizar o determinante desse sistema aqui? O determinante de A menos RI é igual ao determinante de B. Como essa matriz é singular, nós sabemos que o determinante de B vai ser igual a zero. Porque é uma matriz singular. Está aqui. Se o determinante de B é igual a zero, e isso aqui é igual exatamente ao determinante de A menos RI, então o determinante de A menos RI vai ser igual ao determinante de B, que é igual a zero. Então, o que nós podemos concluir? Que R é um alto valor de uma matriz, seja ela qual for, ou seja, só vai existir um alto valor se e somente se, quando eu substituir esse valor aqui, o determinante for igual a zero. Então, se esse alto valor, quando eu colocar ele nesse sistema aqui e realizar essa conta, duas vezes a identidade menos a matriz original menos esse R menos I, o determinante disso tem que ser igual a zero. Se esse valor, quando eu substituir aqui, satisfazer essa condição, nós temos um alto valor. E essa condição que nós estamos definindo, o determinante de A menos RI, é o que nós chamamos de polinômio característico. Tá? Então, é isso que é um alto valor na essência. Então, da mesma forma que nós fizemos para a matriz 2, 0 e 0 e 3, se a gente supor uma matriz com qualquer valor 2 por 2, nós vamos ter o quê? Que o determinante desse A menos RI vai ser igual ao quê? Bom, se é uma matriz 2 por 2, então eu tenho uma matriz aqui A1, A12, A21, A22. Na diagonal principal, eu sempre vou subtrair esse valor R, que nós já vimos para que ele serve, que é o nosso alto valor. E faço o determinante dessa matriz aqui. Então vai ser A11 menos R, que multiplica A22 menos R, menos A21, que multiplica A12. E aí eu resolvo a álgebra que vai ser resultante dessa conta aqui. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos cair num sistema de polinômio de grau 2. Ou seja, eu vou ter r ao quadrado menos a1 menos a2r menos esse termo que não acompanha o r. Se a gente for recordar aqui de x ao quadrado menos x é a formulinha de Bhaskara, né? Então, o que isso implica? Se eu tenho esse determinante para uma matriz 2 por 2 e eu cair num polinômio de grau 2, se eu tiver uma matriz arbitrária 3 por 3, eu vou ter um polinômio de grau 3. Se eu tiver uma matriz 4 por 4, vou ter um polinômio de grau 4 e assim sucessivamente. Então eu sempre vou cair num polinômio que vai obedecer a mesma dimensão da matriz que eu estou analisando. Por isso que é um polinômio característico, ele vai ser caracterizado pelo tamanho da sua matriz. Ok? E assim, por isso que a gente vai precisar sempre de métodos computacionais, que você pode cair aqui numa matriz 1000 por 1000, você vai ter aqui isso aqui elevado a 1000, menos isso aqui elevado a 99, e assim vai embora, né? Então fica computacionalmente intratável se a gente for fazer isso na mão.
mas vai seguir aí uma ordem de raiz de qualquer forma, tá? Segue sempre um polinômio. Então, nesse sentido, a gente vai ter sempre matrizes de ordem n, que vão gerar polinômios também de tamanho n, tá? Bom, e aí por que esse resultado aqui é interessante? Porque até agora a gente discutiu o alto valor, e agora a gente vai ver que é a partir dele que a gente acha o alto vetor. Pelo menos eu não me recordo aqui agora, a não sei que vocês tenham achado na pesquisa, não tem como você ter um alto vetor se você não tiver um alto valor referente. Tá? Então, por isso que essa discussão sobre alto valor é importante. Uma vez que a gente consegue então transformar a matriz A em uma matriz singular, a gente volta ao problema inicial. Ou seja, ax igual a zero. Que essa era a nossa condição inicial, né? Nós estamos com um problema de maximização. Então, o que a gente acabou de ver? Que para resolver esse problema de ax igual a zero, nós vamos cair num problema de a menos ri x igual a zero. Caso contrário, eu não consigo resolver o sistema. Então, uma matriz quadrada a menos ri é singular, que nós já acabamos de ver, e R é um alto valor de A, como já definimos e apresentamos aqui. Então, nesse caso, nós temos um sistema de equações que tem uma solução distinta de x igual a zero. Ou seja, eu volto para é muito semelhante ao que nós discutimos sobre sistemas homogêneos. Eu consigo dar uma solução para isso aqui ser igual a zero, mesmo que x não seja igual a zero. Nós começamos essa discussão dizendo que x1 era diferente de zero. Aqui é a mesma situação. Então, nós estamos tratando do mesmo problema. Independente do valor de x, nós conseguimos achar um ponto de máximo, um ponto de mínimo desse sistema ser igual a zero. Tá? Ele não se torna mais intratável. A gente consegue achar alguma coisa para dar solução para o problema. Ok? Bom, então, uma vez que nós tenhamos esse alto valor de A, que é o nosso valor R, o valor lambda, o vetor resultante desse sistema é o que nós vamos chamar de alto vetor. Uma questão. Aqui agora, uma vez que x vai depender de R, ou seja, esse vetor aqui vai depender desse alto valor, então a gente atribui um novo nome, que esse vetor aqui agora vai se chamar um alto vetor V, porque ele só existe alto vetor V se nós descobrirmos o alto valor. Então por isso que ele recebe essa denominação diferenciada, tá? Talvez em alguns trabalhos, quando vocês leram, isso deva ter parecido estranho, mas é porque não existe alto valor sem alto vetor sem alto valor. Então, sendo assim, a gente consegue fazer o quê? Uma vez que esse cara, o alto vetor, vai depender do alto valor, a gente volta para a nossa estrutura inicial, A menos R vezes V igual a zero, e aqui a gente pode fazer distributiva, porque aqui V vai ser um alto valor que vai multiplicar uma matriz. Tá? Então, eu posso dizer o quê? Que isso aqui tudo é equivalente. A matriz A que multiplica o vetor V, menos esse escalar R, que é o nosso vetor, que multiplica a matriz identidade vezes o vetor V. Como nós vimos na definição, na apresentação da álgebra matricial, a matriz identidade desempenha o papel do número 1. Então, R identidade vezes V é a mesma coisa que R vezes V. Igualando os dois, nós temos essa condição, que eu acho que foi o que muitos dos livros, ou até o próprio Como apresenta dessa forma muito imediata. O que é alto valor e alto vetor? E Deus fez isso, né? Pá! Não, não é. É por conta de todo esse desenvolvimento que a gente pode dizer que alto valor e alto vetor tem que satisfazer essa definição. A matriz A vezes o alto vetor tem que ser igual a esse próprio alto vetor, que só existe porque existe esse alto valor R, que aí pode estar para vocês como lambda. Então é por conta desse raciocínio que a gente diz que alto valor e alto vetor tem que satisfazer essa igualdade, por conta de todo esse desenvolvimento. Tá? Então com isso, a gente demonstra o que está por trás daquilo que os livros dizem para vocês. Alto valor e alto vetor vem de todo esse racional, para a gente discutir solução de sistemas homogêneos com equações com matrizes singulares. Tá? Então vamos para a prática. Como é que vocês vão resolver isso?
Como é que a gente resolve isso? Então vamos supor uma matriz 2 por 2 tal como essa daí. Menos 1, 3, 2 e 0. Bom, a gente sabe que para encontrar o alto valor, a gente vai ter que usar a transformação disso aqui para uma matriz singular, que sai disso daqui, A menos RI. Certo? Como R vezes I é R, então eu posso fazer A menos R direto. Ou seja, eu pego a diagonal principal e subtraio R. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Tá? Se a gente voltar aqui aos slides, a gente vai ver que a gente sempre chega nessa estrutura. Fez isso, com base nisso aqui, nessa matriz transformada, eu construo o primeiro passo, que é o polinômio característico. Então agora eu vou calcular o determinante disso aqui igual a zero. Tá? Então eu faço isso, esse é menos 1 menos R que multiplica 0 menos R, menos 2 vezes 3 que é 6. Isso tudo igual a zero. Tá? Faço aqui a distributiva, vou chegar, como nós já vimos também, uma matriz 2 por 2, vou cair num problema de Bhaskara aqui, não um polinômio característico de segunda ordem. Tá? Bom, você pode fazer por Bhaskara, naturalmente, mas tem aquele velho truque que sempre funciona, que na verdade não é um truque, né? Isso aqui tudo é passível de prova. Ao invés de fazer Bhaskara, você pode analisar essa estrutura e lembrar que a soma das raízes vai dar menos B, e a multiplicação das raízes que vai sair do Bhaskara aqui vai ser igual a C. Né? Lembrando que aqui é A, aqui é B, aqui é C da formulinha de equação de segundo grau. Ou seja, então R1 mais R2 vai ter que dar menos 1, porque R aqui, o B aqui que acompanha o R é 1. Então menos B com 1 vai dar menos 1. E a multiplicação R1 com R2 vai dar menos 6. Então qual o número que quando eu somar vai ter que dar menos 3 e quando eu multiplicar vai ter que dar menos 6? 2 e menos 3. 2 menos 3 vai dar menos 1 e 2 vezes 3, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Lembrando que quem é R1, quem é R2? É sempre o R1 é sempre o primeiro número que está mais próximo de zero. Tá? Porque menos 3 vezes 2 também dá menos 6 e também vai dar menos 1. Tá? Então meu R1 é 2 e meu R2 é menos 3. Tá? Ou seja, esses são os nossos autovalores. Se a gente pegar cada um desses aqui e substituir aqui, isso aqui vai dar igual a zero. Então é dessa forma que nós encontramos os autovalores na prática. Simples desse jeito. Tá? Segundo passo, a gente vai substituir cada autovalor na equação. Como acabamos de dizer, se a gente substituir aqui, isso aqui vai dar zero. Então vamos substituir primeiro o menos 3 aqui, pode fazer com 2, a gente vai fazer logo em seguida, vai dar o procedimento é o mesmo. Então agora que nós encontramos aqui os autovalores, vamos substituir cada um deles na equação característica, polinômio característico. Tá? Então substituindo menos 3 aqui no lugar do R, vamos ter isso aqui. A menos 3 com menos 3 que multiplica vezes V. Isso aqui é igual a matriz A, mais, porque aqui vai dar positivo, 3 que multiplica a matriz de identidade, que multiplica cada um dos vetores, que é igual a zero. Bom, fazendo a conta, o que nós temos? Multiplica aqui dentro primeiro e faz a conta com a matriz em seguida. Né? Quando a gente faz isso, vamos cair então nessa situação. 2 e 3, 2 e 3, que multiplica V1 e V2. Ok? Bom, e aí o que acontece? Se a gente fazer a multiplicação aqui, 2 e 3 que multiplica V1 e V2, linha vezes coluna e linha vezes coluna, a gente vai cair nesse sistema linear aqui, que vai dar V1 igual a V2, se a gente for realizar a conta, ou se a gente pegar apenas a primeira linha ou a segunda linha aqui igual a zero, vamos cair nisso daqui. Tá, e aí o que isso significa? Bom, isolei V1 para tentar achar V1 em função de V2. Qual que é a minha resposta final? A questão é, nessa relação que você chegou, vão existir infinitos autovetores. Qualquer vetor que você colocar aqui, então, por exemplo, quiser essa função aqui, é resultado. Então, por exemplo, se a gente chamar V1 de zero, nós vamos ver que V2 é igual a menos 2 terços. Se V2 for menos 2 terços, V1 é igual a 1. Por isso esse resultado aqui.
Se V1 for menos 3 e V2 for 2, eu também consigo chegar nesse mesmo resultado, consigo zerar. E assim sucessivamente. Tá? Geralmente a resposta que se usa é o vetor mais simples dos candidatos não nulos. Mas, pensando em termos de prova, em termos de resultado, muitas vezes o resultado do autovetor é exatamente essa relação V1 igual a menos 3V2 sobre 2. Isso aqui já é suficiente para a gente responder a questão. Tá? Porque isso mostra que se a gente colocar qualquer valor aqui, vamos chegar igual a zero, que é o que está definido em toda a teoria que a gente acabou de apresentar. Ok? Então, o que é importante? Sempre encontrar os autovalores e sem autovalor você não encontra autovetor, e a partir dele aí sim a gente consegue encontrar os vetores. Nesse caso aqui, se a gente usar para 2, vamos substituir 2 aqui no lugar do R, ou do lambda, como você fez a resenha, vamos fazer a mesma coisa, substituir aqui, faz a conta aqui. Se a gente fizer um sisteminha aqui, aplicar essa multiplicação e fazer um sistema, resolver o sistema linear, a gente vai chegar, no fim das contas, que V1 é igual a V2. Ou seja, existem infinitos autovetores para esse sistema. Mas qual que é a questão? Independente de qualquer que seja o autovetor, ele tem que estar acompanhado ou de 2 ou de menos 3 para satisfazer a solução do sistema. Então a solução mais simples é 1 em 1, mas qualquer múltiplo de 1 em 1 também é autovetor de 2. Então, embora o autovetor em si pareça que não tem uma resposta definitiva, porque pode ser infinitos autovetores, o importante é encontrar o autovalor corretamente. Tá? Porque se você encontra o autovalor corretamente, por diferença aqui, você encontra o autovetor correspondente. Ok? Uh, e aqui a gente tem a definição final, que é o conjunto de todos os vetores que satisfaçam A menos R e V igual a zero, incluindo V igual a zero. Aqui no caso a gente só discutiu vetores não nulos, mas se a gente considerar o vetor nulo como solução, a gente chama isso de autoespaço de A em relação a R. Ou seja, se a gente for imaginar isso aqui num plano cartesiano, num sistema de x e y com infinitos vetores, eu consigo definir então um conjunto de soluções associado a cada um desses autovalores. Então eles geram um autoespaço que a gente pode tratar na solução de sistema. Tá? Aqui é só uma definição geral, sendo um pouco mais denso na matemática, tá? Mas a forma de resolver é a mesma. Apresenta o polinômio característico, chega na estrutura de resolução, tenta encontrar os autovalores e aí, por consequência, você encontra também os autovetores. Tá ok? Nós vamos proceder sempre dessa forma. A cada aula que eu postar, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. E eu vou pedir para vocês resolverem esse exercício aí. Calcule os autovalores e autovetores com 0, 0, 5, 3, 0 e 2. Tá? O que vocês já sabem. Como é um vetor, uma matriz 3 por 3, vocês vão cair num sistema de polinômio de grau 3. Pega esse polinômio de grau 3, transforma ele num polinômio de grau 2 e tenta resolver também. Tá? E aqui também a gente vai fazer isso em todas as semanas aí, né, até a gente finalizar esse semestre. Eu vou sempre fazer a seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou postar a aula como eu estou fazendo aqui para vocês, e na nossa aula não nessa aula de terça-feira, mas na aula acho que, se não me engano, de quinta-feira, eu vou mandar para vocês um link no horário de aula. Eu vou ou usar o BBB do Moodle ou vou usar o time da Microsoft para a gente fazer uma aula e utilizar essa aula para resolver esse exercício e tirar dúvidas da aula. Então na semana vai ter o dia que eu vou postar a atividade. Não necessariamente vai ser o dia de aula, tá? Porque assim que as aulas forem ficando prontas eu posto. Mas a questão é, por exemplo, essa semana vai ser essa aula e uma videoaula para a gente tirar dúvida. Na semana seguinte vai ter mais uma aula e também mais um encontro para a gente tirar dúvidas. Tá ok? Além disso, também vocês já têm meu Skype, qualquer coisa vocês me acionem, que a gente pode fazer também
uma, uma aula individual, uma espécie de plantão de dúvida é, junto aí, mais individualizado se alguém precisar. Tá ok? Se vocês quiserem se encontrar no Zoom para resolver a atividade também. E essa atividade vocês não vão. Eu vou sugerir o seguinte: como cada videoaula eu vou fazer deixar um exercício, a soma desses exercícios todos vai valer como nota para nossa N2. Então, desde já, você pode fazer rascunhando aí, mas assim como vocês fizeram a lista para N1, vocês vão fazer a mesma coisa. Pegue uma folha com o nome seu tia, a próprio punho, e vocês vão resolver as questões que eu estou deixando e vocês vão depois me mandam escaneado ou por foto, tá? Porque a somatória desses exercícios vai valer como nota para nossa N2, tá bom? Qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida geral, passem para o representante de sala que eu explico, ou quem quiser me chamar no Skype também, eu chamo que eu tiro dúvida, tá ok, pessoal? Uh, essa é a forma mais assim simples que eu estou tentando fazer para a gente não comprometer o nosso semestre, mas de qualquer forma eu estou à disposição para qualquer dúvida, tá ok, gente? Bons estudos aí e vamos ter paciência para resolver essa pandemia. Abraço a todos, tchau, tchau.